É isso aí, meu povo. Sigamos aqui na preparação para a nossa prova canguru. Já adianto que neste bloco, neste vídeo, vocês terão mais questões a responder. E adianto que o formulário vai ser postado amanhã para que vocês respondam, para que vocês registrem as respostas. Então fica a dica, anotem aí no caderninho de vocês as respostas que eu vou colocar no formulário apenas questão tal e as alternativas. Eu não vou colocar a questão inteira lá. Então anotem as questões aí no caderno de vocês para vocês poderem colocar a resposta. Antes que vocês... vamos ver como é que eu vou expressar isso. Antes que vocês reclamem, por que eu vou aproveitar essa parte da atividade? Já que a gente vai fazer a prova, vou usar isto a favor de vocês também, pegando algumas questões dessa prova como avaliação. Tá? Porque ela é praticamente inteira. Ela envolve muito mais raciocínio lógico do que qualquer outra coisa. Então, é raciocínio e interpretação de texto, tá ok? Então, vamos lá. Esta é uma questão que vocês vão colocar nesta atividade. Eu vou até anotar aqui. Questão 15. Tá? Vou até anotar aqui já. Esta e a próxima, tá? Um triângulo grande foi dividido em triângulos equiláteros menores, como na figura. O lado do triângulo cinza mede 1 metro. Qual é o perímetro do triângulo grande? Então vamos lá, meu povo. Como vocês puderam ver aí, esses triângulos aí são todos equiláteros. O que significa isso? Que esta medida que nós temos aqui, ó, que é 1, 2, 3. Então até aqui a gente sabe que tem 3 metros, certo? Se vocês pararem para ver, este lado aqui é paralelo a esse. Aqui tem também 2 metros, porque afinal de contas é o que nós temos aqui neste pedaço. Certo? Aqui tem 2 e aqui também vai ter 2. Afinal de contas são paralelos, coisa que nós já estudamos. Se a gente conseguir... Se aqui tem 2 metros, significa que aqui tem 2 e aqui tem mais 1 metro, certo? Se o triângulo é equilátero e aqui tem 5 metros, eu praticamente já respondi esta questão para vocês, mas eu vou deixar para vocês registrarem a resposta. Tá ok? Então a questão 15 e a questão 16, que é essa daqui. Eu havia colocado a questão 16, mas eu vou fazer com vocês. Não vou não. Vou deixar vocês pensarem nesta também. Por quê? Presta atenção no enunciado que já dá para matar isso praticamente de cara. Ó. No jardim de uma bruxa, há cachorros, gatos e ratos. Num total de 30 animais. A bruxa transforma 6 cachorros em 6 gatos e depois 5 gatos em 5 ratos. Agora, o jardim tem números iguais de cachorros, gatos e ratos, ou seja, 10 animais. Quantos gatos havia antes das transformações? Então vamos lá, pessoal. Como a gente faz para interpretar este enunciado? Se neste momento, se ao final dessa bruxaria tem 10 coisas, tem 10 bichinhos de cada coisa, tem 10 gatos, tem 10 cachorros e tem 10 ratos, isso significa que no começo da transformação, esse número de gatos já mudou logo de cara. Porque ela transformou 6 cachorros em 6 gatos. E depois 5 gatos em 5 ratos. Ou seja, nessa brincadeira aí, o que já aconteceu? Quantos gatos tem? 11, né? Ou seja, se o número agora é igual, isso significa que no começo tem um gato a mais nessas transformações aí, certo? Ou seja, no começo tinha 9 gatos. Ok? Não? Não entendeu? Então vamos de novo. No jardim de uma bruxa há cachorros, gatos e ratos, num total de 30 animais. A bruxa transforma 6 cachorros em 6 gatos e depois 5 gatos em 5 ratos. Agora o jardim tem números iguais de cachorros, gatos e ratos, ou seja, 10 de cada. Tudo bem? Quantos gatos havia antes das transformações? Observe que depois que as transformações começaram, quantos gatos apareceram aí? Ó? O número de gatos mudou logo de cara, porque 6 gatos e 5 gatos, nós temos o quê? 11, certo? Se agora está tudo igual, significa que depois das transformações com gato a mais, entendeu? Se agora tem 10 animais,
10 menos esse gato que está sobrando dá 9, ou seja, 9 gatos. Tudo bem, gente? Deu para entender o raciocínio aí? A estratégia? Então acompanhe e leiam com calma que isto melhora. Lembrando que não deixa de perguntar se for o caso. Aproveitando em dúvidas, antes que vocês me perguntem, alguns de vocês deixaram dúvida lá nesses últimos dias, eu ainda não consegui olhar. Vou tentar responder no máximo até amanhã, tá bom? Já aproveitando que hoje é quinta-feira, nesse momento de gravação, quinta-feira. Tá bom? Até mais, gente. Vamos lá. Exercício 17. Esse sim eu vou deixar para vocês fazerem. Usando blocos de dimensões 1, 1 e 2 centímetros, Júlia constrói torres como na figura. Qual é a altura de uma torre que ela constrói dessa mesma maneira com 28 blocos? Que maneira? Aqui, ó, ele está usando bloquinhos de dimensões 1, 1 e 2. O que significa? Ó, 1, 1 e 2, ou seja, que tem 2 mais 1, 3. Então, cada torre dessa tem 3 de altura. E, ó, a cada torre nova, quantos bloquinhos são acrescentados? 3, tá vendo? Ó? 3, 3 e assim por diante. Vou deixar para vocês concluírem este raciocínio para poder responder. Lembrando que eu só vou postar o formulário amanhã, porque eu ainda preciso fazê-lo, tá? Exercício 18. Esse exercício eu aconselho vocês que façam aí no caderno de vocês e façam com calma, porque pode ser que vocês sejam surpreendidos. A resposta disso não é tão óbvia quanto parece. Então, esta questão eu gostaria que vocês fizessem aí e me contassem depois quanto deu, como vocês fizeram para chegar nesta resposta, neste resultado. Tá ok? Então vamos lá. Exercício 19. Alex, Bob e Carlos caminham todos os dias. Se Alex não usa boné, então Bob usa boné. Se Bob não usa boné, então Carlos usa boné. Hoje Bob não está usando boné. Quem está usando boné? Tá, é complicado, né? Então, esse é o tipo de exercício que pode cair numa atividade complementar de AV2, por exemplo. É um exercício puramente interpretativo, no qual vocês podem fazer uma tabela. Uma tabela fazendo o nome de cada um, mas ó, como o Bob não está usando o boné hoje, concluímos que Carlos está usando. Por quê? Se o Bob não usa boné, ó, então o Carlos usa. Se Alex não usa boné, então o Bob usa. Então vamos lá, o que dá para garantir? Ó? Se o Bob não está usando o boné hoje, o Carlos está. Então o Carlos está de boné. Isso é fato. Outra coisa, se Alex não usa boné, o Bob usa. Só que o exercício já disse que o Bob não está usando o boné. Isso significa que se o Bob não está usando, Alex e Carlos estão usando o boné. Alternativa A. Okay? Vocês viram que a gente praticamente não fez conta até agora? Já essa questão de número 19. Tá? Então, ó, olha como a interpretação de texto acaba sendo importante. E não só a interpretação de texto. Os significados, como eu vivo martelando para vocês, que é importante que vocês saibam o que significa o que você está fazendo. Tá? Isso também é importante, saber o que está fazendo para não fazer contas desnecessárias. Então, vamos em frente, meu povo. O cubo ao lado tem um número inteiro positivo escrito em cada uma de suas faces. Os produtos dos dois números inteiros em faces opostas são todos iguais. Qual é a menor face possível dos 6 números escritos na face do cubo? Então, o que ele está perguntando? Qual é a menor soma possível? Então, como a gente faz para pensar nisso? Quais são os números, quais são os números que aparecem aí?
nós temos 10, 5 e 15. Esses números que aparecem aí. Se é um cubo, faltam outros 3 números aí. Tudo bem? Então, como a gente faz para descobrir quais são as faces opostas aí, se ele está falando que ele tem um número positivo escrito em cada uma de suas faces e que os produtos dos dois números em faces opostas são todos iguais? Isso significa que esses 3 números que aparecem aí têm um múltiplo em comum. Ou seja, os 3 produtos, se os 3 produtos das faces opostas são iguais, significa que todos esses terão um fator em comum. Como a gente faz para calcular isso aqui? Como que a gente descobre qual é o menor múltiplo comum a 3 números mesmo? Entre 5, 10, 15. Isso eu não vou fazer aqui, que vocês já sabem calcular aí. Isso significa que o MMC entre esses 3 números é 30. Como a gente faz para descobrir as outras faces? As faces opostas aí. 30 dividido por 5 dá 6. 30 dividido por 10 dá 3. E 30 dividido por 15 é igual a 2. Tá, mas e agora? Qual é a menor soma possível dos 6 números escritos nas faces do cubo? Estes 3 números que a gente achou aqui são as outras 3 faces que estão desaparecidas. E o que ele quer saber é qual é a menor soma possível dos 6 números escritos nas faces do cubo. Quais são esses números? 5 mais 10 mais 15, que a gente já tinha enunciado. E agora, mais o 6, mais o 3 e mais o 2. O que costuma ser? Vamos ver aqui. 10 mais 5, 15, mais 15, 30, 36, 39, 41. Alternativa C de casa. Ok? Achou que ia falar outra coisa, né? Não. Questão 21. A questão 21, pessoal, o que é esses 5 pontos que está aí? Essa prova é dividida em níveis de dificuldade. O primeiro bloco tinha 3 pontos, o segundo 4 e o terceiro 5. Lembrando, como eu disse da outra vez, depois a gente vê a história dessa pontuação como fica aí. Tá bom? Uma formiga gostaria de caminhar sobre uma linha desenhada na superfície de um cubo e retornar ao ponto de partida. Em qual das planificações de um cubo a seguir, a linha desenhada torna possível esse passeio da formiga? Então veja, o que ele quer saber aí? Ele quer saber em qual dessas alternativas que a formiga consegue passear. Ou seja, essa é tão fácil que eu vou deixar para vocês fazerem. Bom, é possível que alguém tenha reparado isso enquanto eu fazia a leitura. Tá ok? 22. 6 bolas pretas e 3 bolas brancas iguais são colocadas numa balança que se equilibra nas duas situações mostradas na figura. Quanto pesam as 9 bolas juntas? Pessoal, primeiro de tudo, essa balança, para quem não conhece, é uma balança de pratos. O que significa isso? O que tem de um lado, tem de outro. O pessoal do 8º ano deve se lembrar que o ano passado, quando eu comecei a explicar a equação, que eu tentei usar o conceito de balança, que eu vi que ninguém fazia ideia do que estava sendo falado e desisti, e fui para outros rumos, né? Busquei outras formas de explicar. Mas uma balança de pratos funciona de que forma? Ela está inicialmente equilibrada, você colocou peso de um lado, se colocar a mesma quantidade do outro, ela permanece equilibrada. Se ela pender, significa que o que foi colocado nos lados é mais pesado que o do outro, e assim é feita essa medida. Agora, como a gente pode fazer isso? Ó, nós temos aqui, que na primeira linha desta tabela, nós temos aí, nessa tabela não, na primeira balança que aparece lá em cima, nós temos que 2 bolinhas pretas pesam a mesma coisa que 2 bolinhas brancas mais 6. Tudo bem? E na linha de baixo, nós temos aqui que 3 bolinhas pretas mais uma branca é igual a uma bolinha preta mais
30. Então, como a gente pode fazer para resolver isso? Se a gente fosse escrever isso como uma equação, tá? Pessoal do 7º ano, não se preocupe que a gente ainda vai chegar nessa parte. Ó, a gente tem que escrever o quê? O que está de um lado da balança tem que ser igual ao que está do outro lado. Por que que a gente pode afirmar isso? Porque a balança está equilibrada. Isso significa que o que tem de um lado é igual ao que está do outro lado. Tá? E na balança de baixo nós temos que 3P mais B. Por que 3P mais B? É o que tem deste lado da balança. É igual ao que tem aqui deste lado da balança, que é P mais 30. Então, é muito provável que essa prova tenha sido proposta num momento que a gente ainda não chegou, mas é possível de terminar esta resolução. O que que a gente consegue fazer mediante essa situação toda? Dá para a gente equilibrar alguma coisa? Dá para a gente trabalhar em cima de alguma informação que a gente tem aí? Dá para a gente trabalhar como? A gente pode isolar aqui alguma coisa nesta equação de baixo. Ó. Isolar como? Vamos deixar aquele 30 sozinho ali? Peço que vocês prestem atenção que essa parte vai ser chata, eu reconheço. Nesta equação de baixo, nós temos o quê? 3P mais B. A gente vai isolar o 30, esse P é o mesmo raciocínio, tá? Menos P é igual. O que nós temos aqui do outro lado? 30. Ficou ali. O que dá para organizar aqui? Termos semelhantes, dá para fazer alguma coisa? Ó, 3P menos P, nós temos que 2P mais B igual a 30. Vou fazer uma pausa. Pessoal do 7º ano, neste momento que está desesperado com o que está vendo na tela. Não se preocupe que a gente ainda não chegou nesta parte da matéria, mas é possível acompanhar o raciocínio, tá bom? Então não se desespere, por favor. Então nós temos aqui que 2P mais B, ou seja, duas bolinhas pretas mais uma bolinha branca, é igual a 30. Ótimo, o que significa isso? Vamos ver onde mais a gente pode mexer. Vocês lembram que a gente, quando explicou simplificação, tanto o 6º quanto o 7º ano devem lembrar disso. A gente pode aplicar esse equação. Lembra de fazer a mesma coisa dos dois lados da equação? A gente pode dividir uma equação inteira por 2. O que significa isso? Vamos pegar esta equação de cima, que está aqui, e dividi-la inteira por 2. O que sobra? P, que é igual a B mais 3. Ok? Por que raios que eu estou fazendo isso? Como eu disse, a gente tem na matemática várias ferramentas que a gente pode usar ao nosso favor. E essa é uma delas. Então, mais uma vez eu repito, você que ainda não estudou isso, tenta acompanhar o raciocínio pelo menos, tá? A gente vai conversar amanhã ainda sobre algumas dessas coisas que vão ser pedidas quando eu listar os conteúdos para vocês. Se for preciso, eu gravo um outro vídeo explicando de outra forma, mas tenha calma, por favor, tá? Vamos lá. O que a gente já chegou de igualdade ali? Nós fizemos aqui em cima de preto, nós descobrimos que P é igual a B mais 3, certo? O valor de P é igual a B mais 3. E lá embaixo, a gente tinha feito o quê? Que 2P mais B é igual a 30. Nós sabemos que não é possível resolver uma equação com duas incógnitas, mas a gente pode substituir. Substituir o quê? Aqui em cima, nós não chegamos em P igual a B mais 3? O que a gente pode fazer? Este valor B mais 3, se a gente substituir aqui no lugar do P, não vai ficar só B como incógnita? Aqui a gente já consegue descobrir o valor do B. Então, neste caso, o que nós iremos fazer? Pega lá o 2, ó. 2, no lugar do P, a gente vai colocar o valor que a gente achou agora, ó, B mais 3. Isto vai ser mais B é igual a 30, certo?
e lá continua. O P igual a B mais 3 a gente deixa ali ainda, tá? Nós já aprendemos a fazer aqui o que a gente chama de distributiva. Temos 2 vezes B, 2B. 2 vezes 3 mais 6. Mais B igual a 30. Ou seja, juntando termos semelhantes. 2B mais B, 3B. Mais 6 igual a 30. 3B, isso vai ser igual a 30 menos 6. Vou continuar aonde agora? Vou continuar aqui. 3B é igual a 30 menos 6. 3B é igual a 24. O B é igual a 24 dividido por 8. O B é igual a... 24 dividido por 8 não, pera aí, só uma correção. 24 dividido por 3, que é igual a 8. Então, nós temos que as bolinhas pretas pesam 8. Ok? Todo mundo me enxergou agora, pelo menos o porquê, de onde vem isso tudo que a gente está falando? As bolinhas pretas valem 8. Vamos guardar esse valor. O B vale 8, ou seja, o B é de bolinha branca. E o que a gente faz para descobrir agora as bolinhas pretas? Lembra a equação que a gente tinha feito lá no começo? Eu vou aqui em cima onde sobrou um espacinho branco e vou escrever de preto ali no meio, de verde ali no meio, para você não se perder aí no raciocínio, tá? A gente tinha o quê? Que o P é igual a B mais 3, certo? E a gente achou que o P mede 8. Então, 8 mais 3, P igual a 11. Ou seja, a bolinha preta pesa 11 gramas, que é o que está ali. O que a gente precisa fazer agora para responder isso? Que é a nossa alternativa. Quanto pesam as 9 bolas juntas? Então, eu vou fazer o seguinte, se você precisar ver isso de novo, é só voltar uns segundinhos do vídeo. Eu vou limpar essa tela para a gente poder colocar a nossa resposta aí. Tá? O que nós temos? As bolinhas pretas que valem 11 e as bolinhas brancas que valem 8, certo? Quantas bolinhas pretas nós temos? São 11 bolinhas, são 6 bolinhas pretas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 bolinhas pretas, que dá 66. Mais, quantas bolinhas brancas? 3. 3 vezes 8, que é 24. 66 mais 24, nós temos 90 gramas para as bolinhas. Alternativa E. Tudo bem? Pessoal, peço a vocês uma coisa. Não se desesperem com relação a esse exercício, pois eu fiz ele detalhadamente da forma que foi possível, que o pessoal do 7º ano ainda não viu a equação e o pessoal do 8º ainda não tinha feito um exercício desse tipo. Pode ser que caia na prova, mas agora vocês já têm pelo menos uma noção de como fazer. Aproveitando, por que eu estou pedindo para vocês fazerem alguns exercícios relacionados a essa atividade? Já que vocês vão fazer a prova, vou aproveitar que vocês vão estudar para ela e pegar alguma atividade valendo nota também. Que assim não fica sobrecarregando vocês fazem no horário da aula e está tudo certo. Tá bom? Exercício 23. Este é mais um dos que eu vou deixar para vocês fazerem, que vocês precisam pensar apenas. Não tem conta para fazer. Vocês precisam apenas pensar em como vocês vão fazer esse registro dessas afirmações aí. Ok? Questão 24. Benjamin escreve um número inteiro no primeiro círculo, depois preenche os demais círculos efetuando as operações indicadas.
Quantos dos 6 números escritos no círculo são divisíveis por 3? Pessoal, pensa um pouquinho aqui comigo. Como que vocês vão fazer isso? Ele não disse qual é o número inteiro, certo? Então, por que não começar por 1? Aí daí é só seguir, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. 11 vezes 2, 22. Aí a pergunta é, quantos dos 6 números escritos nos círculos são divisíveis por 3? 3, ó. Aí, ó. 3 e 9 são 2 números aí que são divisíveis por 3. Tá na dúvida se isso é uma regra ou não? Pega outro número, vamos lá. Começa com 5 aqui, ó. 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 vezes 3, 21. 21 mais 3, 23. 23 vezes 2, 46. Quantos dos 6 números escritos no círculo são divisíveis por 3? Ó, o 6 e o 21. Vendo? Tem alguma regra nisso? Tem sim. Que tipo de regra? Toda vez que você tem 3 números inteiros consecutivos, você tem pelo menos um divisor de 3 entre eles. Então, observe aí, ó, 3 números inteiros consecutivos, ó, 5, 6 e 7. Tem um divisor aqui no meio. Tá vendo? Então, qual é a resposta aí? Exatamente 2. Questão 25. Juquinha dobrou o cartão ao lado para obter uma caixa 2 por 1 por 1. Qual das figuras abaixo não representa essa caixa? Nós temos aí mais uma questão que vocês vão responder no formulário que eu vou postar. Talvez alguns de vocês já estejam perguntando quantas questões será que vão ter esse formulário, visto que talvez já tenha passado de 10, né? Exatamente 10 com essa questão. Então, pessoal, é muito provável que a gente tenha mais uma ou duas questões para que vocês façam e eu coloque neste formulário 10 delas. Que aí vocês vão ter que prestar atenção na hora de responder, tá bom? Mas esperem este formulário ficar pronto para registrar estas respostas, ok? Emília tirou selfie com seus 8 primos. Ela tirou selfies com seus 8 primos. Cada um desses 8 primos está em 2 ou 3 fotos. Em cada foto aparecem exatamente 5 primos. Quantos selfies Emília tirou com seus primos? Então vamos lá. Se cada um dos 8 primos estivesse em 2 fotos, o número total de aparições nas selfies, excluindo a Emília, seria 16. 2 vezes 8, 16. Se aparecessem 3 fotos, o número total de aparições seria 24, que 8 vezes 3, 24. Como em cada foto aparecem exatamente 5 primos, o número de fotos é um múltiplo de 5. O único múltiplo de 5 entre 16 e 24 é 20. Ou seja, o número de fotos o número de selfies que a Emília tirou foi... Se o único múltiplo de 5 aí nesse meio é 20, 20 dividido por 5, que daria um total de 4 fotos. É possível fazer isso de várias outras formas. Eu gostaria que alguns de vocês comentassem ou escrevessem lá em algum lugar como fez para pensar, como entendeu este exercício, como fez esse raciocínio.